Olá para vocês, eu sou a professora Raquel. Hoje eu vim falar com vocês sobre uma aula muito importante para mim, que é de Game Design e Projeto de Games. Então, eu vou me apresentar, né? Sou a professora Raquel, eu sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda. Sou mestre em comunicação e tenho um doutorado em performances culturais, onde eu estudo exatamente os videogames e as narrativas interativas, tá? Narrativas de entretenimento, para ser mais específico, nos RPGs, que são os jogos de interpretação de papéis. Hoje eu vou falar com vocês sobre game design e projeto de games, que são relativamente diferentes dos projetos de publicidade, dos projetos que a gente conhece de mercado, tá? Então, quando a gente fala de games, a primeira coisa que vem à nossa mente é sobre comunicação e entretenimento na cybercultura. É, Aí a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que é lúdico, né? O lúdico, ele é tudo aquilo que tem uma conotação de destacamento da realidade. Vou explicar. Então, se a gente consegue, através do poder da imaginação, ou do pensamento coletivo, ou da interação coletiva, transformar um espaço e um tempo em uma experiência única que tem começo, meio e fim, e que se propõe transformar o indivíduo de alguma maneira, aquilo ali é um espaço lúdico. Então, o lúdico, ele é ligeiramente polissêmico, assim, ele tem mais de um significado, né? Mas essencialmente ele quer dizer isso, ele quer dizer aquilo que transporta o ser para um outro espaço-tempo, que geralmente é na imaginação, mas que pode ter suporte em objetos físicos ou não, né? Então, por exemplo, todas as vezes que a gente se prepara para um culto religioso, né? A gente se prepara, a gente veste determinadas roupas, a gente chega em determinado horário, né? A gente tem determinados rituais dentro daquele culto religioso, e no momento do culto religioso, as paredes do templo, qualquer que seja ele, se transformam em algo próximo do Supremo, né? Próximo do Deus, próximo da entidade, qualquer que seja ela, que a gente segue. Então, aquilo deixa de ser um espaço de paredes concretas para ser um espaço de transformação religiosa, né? Ou seja, todo culto religioso é lúdico, né? Ele traz esse elemento de ludicidade, de cumprimento de determinados rituais, né? De determinadas etapas para que a transformação de fato se concretize, né? Quando a gente fala de lúdico, no jogo, a gente está falando especificamente daquilo que é entretenimento. Então, o jogo, ele é feito para aliviar a seriedade da vida, né? Então, é muito fácil de observar o jogo entre pessoas, né? Especialmente entre crianças, que jogam mais do que tem seriedade, né? Assim, tem momentos de seriedade. E é muito fácil observar isso em animais também, né? Que brincam, que é, interagem uns com os outros de maneira, assim, prazerosa no sentido de brincadeira, né? Então, o jogo, ele é oposto à seriedade. Existe uma máxima na nossa sociedade que coloca o jogo em oposição àquilo que é trabalho, né? Então, o jogo é o entretenimento, é o alívio do trabalho. Mas a real é que o jogo também é trabalho, de certa forma. Mas é um trabalho que a gente faz voluntariamente. Então, ele não é oposto ao trabalho, ele é oposto à seriedade, né? Assim, é, você depois de uma. Se você pega um jogo de videogame para jogar, por exemplo, e ele te prende, são horas a fio jogando o mesmo jogo, né? Então aquilo ali é uma dedicação muito grande. Ou se você vai jogar um jogo de RPG igual Dungeons and Dragons, por exemplo, existe uma dedicação enorme para aprender as regras, para aprender o que que cada dado faz, para montar o seu personagem, só para você começar a entrar numa aventura. Então, é um trabalho árduo, né? É uma dedicação grande, é um compromisso forte, um compromisso real, né? Com o entretenimento, com o lúdico. Porque esse transporte, ele faz com que a gente vivencie experiências que não são comuns no nosso dia a dia, né? E que
eleva um pouco aquela seriedade da vida que a gente vive hoje no nosso mundo, né? Quando a gente fala de lúdico, a gente traz um históricozinho para falar sobre isso, tá? O primeiro vem de Aristóteles, né? Então, o Aristóteles, ele colocava o lúdico em uma posição, assim, próxima da felicidade do jogo, né? Já na época dos antigos gregos e romanos, né? Eles já traziam, esses filósofos já traziam um pensamento sobre o que que é esse lúdico, né? O que que é esse momento de elevação espiritual. Elevação do espírito, né? Não necessariamente com a conotação religiosa, mas do espírito de brincadeira que transporta as pessoas para esse outro espaço, né? Os romanos, eles tinham uma concepção do lúdico como aprendizado. Então, já na antiguidade romana, né, clássica, a gente tem uma uma concepção de que aquilo que é aprendizado, que precisa ser ensinado, pode ser feito de maneira muito mais fácil, e muito mais eficiente se a gente brincar com o lúdico, né? É algo que a gente vê muito hoje, né, na educação, na arte educação ou na educação através de jogos, né, jogos educativos, etc. Que o jogo, ele além dele permitir uma participação voluntária por parte das pessoas que estão fazendo, né, ele traz um elemento lúdico que facilita a aprendizagem e a fixação do conteúdo, né? Então, isso já vem lá dos antigos romanos, né? A gente teve uma mudança de paradigma um pouco com o iluminismo, né? Onde a rigidez acadêmica ficou muito mais acirrada, mas a gente vê gradativamente um retorno a esse brincar na educação, né? Que não é novo, né? Mas é uma retomada de algo que já tinha sido pesquisado há muito tempo atrás. O São Tomás de Aquino acrescenta a todos esses estudos, né, muitos anos depois dos romanos, que o jogo é algo imprescindível à vida do adulto. E aí a parte interessante aqui é que ele diz que é a vida do adulto. Então, o adulto tem momentos de ludicidade na nossa sociedade que não são necessariamente advindos só de jogos, tá? Então, como eu falei, tem os momentos religiosos que são muito lúdicos, tem a própria internet é um meio lúdico por excelência. Então, pensa. Depois dá uma olhada no celular de vocês, que vocês vão ver lá o tempo de uso médio do celular. Eu aposto que tá assim para mais de 5 horas por dia, né? Então são mais de 5 horas que você passa em contato com um ambiente 100% lúdico, que não tem nada de palpável e que traz elementos para a fixação das pessoas que se participam voluntariamente daquele espaço. Hoje, inclusive, as ferramentas que a gente tem de algoritmos dentro dos aplicativos e dentro das redes sociais, elas são feitas para exagerar esse sentimento de pertencimento e de prazer que o lúdico traz, né? Então, fica realmente viciante, assim, o lúdico fica viciante. Então, por que que o lúdico é imprescindível para a vida do adulto? Porque o adulto só consegue viver através dos momentos de alívio. Então, seja no século XVIII, XIX, através de um livro, ou baralho, ou jogos que são muito antigos, como baralho, xadrez, damas e etc. Ou através das modernas redes sociais, da inteligência artificial, da criação de imagens e do próprio navegar na internet de hoje, né? Entre os séculos XVI e XVIII, a gente tem uma relação dicotômica dos jogos de azar. Então, começaram a surgir os jogos de azar e todos os jogos foram classificados dessa maneira, né, como jogos de azar. No Brasil, a nossa legislação ainda trata os jogos de entretenimento como jogos de azar. A gente teve há poucos anos uma mudança em relação ao poker, né? O poker ele saiu da classificação de jogo de azar e passou a ser considerado jogo de habilidade, porque foi provado por estudos científicos que para que você jogue e vença no poker, você precisa muito mais de habilidade do que de sorte, né? Então ele não é considerado um jogo de azar, né? O que que é um jogo de azar, então? O jogo de azar é aquele jogo onde o fator sorte conta mais do que a habilidade do jogador, tá? Então, assim, por mais que você treine, por mais que você jogue, o fator sorte sempre é determinante para o seu sucesso na empreitada que você tá naquele jogo, né? Então, se for uma aposta, por exemplo, o fator sorte, ele é imprescindível para que você vença ou perca a aposta, né? Todos os jogos são jogos de azar?
Não, todos os jogos não são jogos de azar, tá? Em geral, a grande maioria dos jogos que a gente conhece são jogos de habilidade em vez de jogos de azar, tá? Então, se você joga um videogame, por exemplo, você percebe que quanto mais você se dedica, né, àquela atividade, quanto mais você se dedica à combinação diferente dos botões que você precisa apertar no seu controle, melhor você fica nisso, né? Então, não sei se vocês já passaram pela experiência, é muito provável que sim, de abandonar um jogo por um tempo e depois, quando você retorna, você tem duas opções. Ou você passa um tempo reaprendendo a mexer naqueles controles daquele jeito, porque cada jogo tem um botão que faz determinada coisa. Ou então você começa o jogo tudo de novo para aprender novamente aquilo que você não se lembra mais, né? Então, são jogos que vão crescendo a sua habilidade, a sua capacidade de planejamento, a sua capacidade de estratégia, né? Para que você vença determinados desafios que são colocados ali. Então, esses jogos que têm desafios em que depende a sua habilidade enquanto jogador, eles não são jogos de azar, né? Não é o fator sorte, é de fato a habilidade do jogador, tá? Então, por exemplo, um jogo de xadrez, a gente não pode dizer que um jogo de xadrez você ganha ou perde por sorte. Pelo contrário, né? É preciso muito estudo, muita análise de tabuleiro, é preciso de muita coordenação entre o que está acontecendo ali, atenção e concentração para que você possa fazer uma jogada a fim de vencer o jogo, né? Então, quando o Rousseau coloca assim que o jogo é algo infantil, a gente entra já naquela concepção que eu falei para vocês que é mais da época do Iluminismo, em que o jogo fica muito voltado para as crianças. Então, a gente tem bola de gude, baralhos, é, jogos de rua, né? E que é considerado como brincadeira infantil. Mas a verdade é que o jogo, enquanto lúdico, não é só infantil, né? Aí a gente entra numa questão interessante, assim, que lúdico não é sinônimo de jogo, tá? Todo jogo é lúdico, mas nem tudo que é lúdico é jogo. Então, o lúdico está presente na vida de todas as pessoas, invariavelmente, tá? Então, qualquer ritual que seja casamentos, batizados, rituais de passagem, calorada e etc., são lúdicos, tá? Porque pressupõe uma transformação do indivíduo através de um espaço-tempo delimitado e de uma situação específica onde a pessoa voluntariamente participa, tá? Mas todo jogo é lúdico, porque ele faz exatamente isso, né? Então, na vida de um adulto, mesmo para aqueles que falam que não jogam nada, né? A gente tem espaço para a ludicidade e para os elementos lúdicos, né? O lúdico, ele é, então, uma experiência exploratória, porque ele permite, que a pessoa, de fato, explore um ambiente diferente, um espaço diferente e estratégias diferentes para determinada resolução de problemas, tá? Então, o lúdico, ele sempre trabalha como uma experiência exploratória. Seja de um espaço imaginado, seja de um grupo, né, específico e suas dinâmicas, ou de uma narrativa, tá? Então, as narrativas, a arte de contar histórias é algo que é inerente aos seres humanos. A gente conta histórias o tempo todo, né? Então, fatos que aconteceram, pessoas que a gente viu, ou mesmo histórias que aconteceram no passado, né? As histórias, elas servem para coisas diferentes na nossa cultura e no nosso dia a dia. E são um elemento lúdico, assim, por excelência, né? Primordial. Porque a história te transporta. Então, provavelmente você já tiver essa sensação, né? De estar lendo um livro e você consegue visualizar aqueles personagens, aquele universo, aquela história. Depois, esse livro é transformado numa série de TV, por exemplo. E aí você fala, não, mas esse personagem não era assim. Não, esse castelo, esse lugar não está correto, não é desse jeito, né? Ou então eu não visualizei esse monstro dessa forma. Eu achei que ele era um pouco mais. O personagem era diferente, achei que ele era um pouco mais bravo, achei que ele era um pouco mais velho. Por quê? Porque a história ela nos transporta, né, para cada uma dessas mídias, seja no livro, seja na TV, né, no vídeo, ela nos transporta para dentro do universo narrativo da história
E ali dentro daquele universo você constrói também junto com o autor, né, a parte lúdica do negócio. Então você vive, explora aquela história de acordo com a sua própria bagagem, né, da sua mente. Então, a arte de contar histórias, ela é, primeiro, inerente do ser humano. Não é todo mundo que conta histórias bem, tá? Então, é algo que a gente também desenvolve com o tempo, né? E é um elemento lúdico primordial. Então, vejam que aquilo que eu disse para vocês, né? Independente se você é um adulto ou se você é uma criança, se você vive nesse mundo, qualquer história que você conta é lúdica. Então, o lúdico é algo que faz parte da nossa vida o tempo todo, tá? Mesmo que você vá ensinar alguma coisa para alguém, isso é uma ação lúdica também, tá? Então, a história ela é um elemento lúdico primordial. Isso a gente já estabeleceu, né? E quando a história é séria? Quando o lúdico não é jogo, tá? Então, vejam, se você pretende ensinar alguém, qualquer coisa que seja, a gente vai fazer isso através de uma preparação prévia, né? De exemplos que já foram feitos anteriormente ou que já foram desenvolvidos anteriormente e trazer essa parte da bagagem do professor, daquela pessoa que ensina, para a pessoa que está aprendendo, que por sua vez também vai entrar em contato com aquela história, com aquela narrativa, a partir da sua própria bagagem. Então, acontece muitas vezes da gente querer falar uma coisa de determinado jeito e a pessoa entender de outro, né? Então, essas são as histórias sérias. Se você pega, por exemplo, é, algum culto religioso, vamos colocar o catolicismo, que é o que mais pessoas conhecem, né? Mas isso serve para todos, tá? Em geral, todo culto religioso possui um livro base, né? Que nada é nada mais, nada menos do que um livro de história, né? Então, se você pega a Bíblia, por exemplo, a Bíblia nos conta histórias diferentes que fundamentam a religião católica. Se você pega o islamismo, por exemplo, você tem o Alcorão que fundamenta a religião. Se você pega o espiritismo, a gente tem o Livro dos Espíritos e a obra de Allan Kardec que fundamenta a religião e assim por diante, né? Isso serve para esses elementos lúdicos. Então, vamos colocar que a gente vai assistir um jogo de futebol, né? Reparem que quando a gente assiste um jogo de futebol, a primeira coisa que o narrador do jogo faz é apresentar as equipes. Então, entra a primeira equipe, eles falam o que que essa equipe já ganhou, quem é a equipe, o nome dos jogadores, o que que cada um já fez, quem que é o treinador, né? Então, ele está contando uma história pregressa daquelas pessoas, daqueles integrantes, para que a gente, enquanto espectadores, consigamos, assim, pegar a nossa bagagem em futebol e tentar se antecipar o que, que vai acontecer no jogo, né? Qual que é a equipe que é melhor, qual que é a equipe que vai sair vitoriosa e assim por diante. Da gente apreciar o jogo através de informações que nos vêm de maneira lúdica, né? E não necessariamente a gente está jogando o jogo, a gente está apenas assistindo, né? Então, esse lúdico que vem das histórias, ele não é necessariamente jogo. Por que que ele não é necessariamente jogo? Porque o jogo, para que ele exista como tal, ele precisa de quatro elementos básicos, tá? O primeiro são as metas ou os objetivos. O segundo são as regras, né? O terceiro é um sistema de feedback. E o quarto é a participação voluntária. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que todo jogo ele tem uma meta específica. Olha, você precisa fazer tal coisa, ou precisa alcançar determinada coisa, ou chegar em determinado ponto, né? Tem as regras, você tem que fazer isso conforme essa regra, isso pode, isso não pode, isso é permitido, isso não é, né? Além disso, a gente tem um sistema de feedback constante para que a pessoa saiba o seu desenvolvimento, né? Até que ponto ela está indo, como que está indo, se está indo bem ou se está indo mal. Esse feedback varia, tá? Pode ser através de pontos, através de perda de peças ou através de, é, enfim, o mais comum de pontuação, né? Ou então pode ser, por exemplo, de perda de vida e essas coisas vida dentro do universo do jogo, claro. E tem também a participação voluntária, né? Ninguém entra num jogo ou joga de fato forçado, obrigado, né? Porque se você é obrigado, então você não tá mais dentro de um universo lúdico, tá? Então, quando eu falo para vocês assim
religião, ou de jogo de futebol, onde você é o espectador, né? Se você for o jogador, não. Se você for o jogador, aí sim você está dentro de um jogo lúdico. Mas se você for o espectador, você está em contato com o lúdico, mas não está jogando, né? Então, é, quando a gente tem um elemento lúdico, mas não necessariamente um jogo, porque ele não atende todos esses quatro requisitos que eu falei, então a gente tem uma história que é uma história séria, né? Que é uma história que pode ensinar alguma coisa pra gente, né? Que traz a cultura daquele lugar ou a cultura daquilo que está acontecendo e também pode fazer, tem papel primordial na educação, né? Porque a história, ela é também um ponto de partida para que a gente aprenda as coisas, né? É claro que se tem alguém ensinando e tem alguém ouvindo, aprendendo, né? Essa pessoa não vai necessariamente fixar aquilo que está sendo dito. E é aí que o jogo entra. Quando a gente tem aqueles quatro elementos de jogo, tanto a parte cultural quanto a parte de educação, elas ficam mais fáceis de serem fixadas, porque a pessoa participa voluntariamente, porque ela tem um objetivo claro e ela tem regras para alcançar isso, né? É, é aí que entram os jogos educativos, etc., que a gente vê atualmente as pessoas fazendo, né? Então, os professores fazendo, né? Você tem jogos educativos onde os alunos participam, entram em contato com uma história e aprendem com ela, né? Isso vem através, toda história tem esses elementos narrativos que servem também de base para que essa história seja imersiva o suficiente, né? Quais são esses elementos narrativos? Primeiro a gente tem um enredo, a gente tem os personagens e a gente tem as ações, né? Então, o enredo é a história principal, aquilo que acontece, etc. A gente tem os personagens que se movimentam dentro desse universo. E a gente tem as ações que esses personagens fazem e como que eles interagem entre si, né? É, esses elementos narrativos, eles não são necessariamente para jogos, mas são essencialmente para todas as narrativas, tá? Independente delas serem um jogo ou não, sempre em contato com o lúdico. Ah, então eu tinha falado para vocês que todo jogo é lúdico, mas nem tudo que é lúdico é jogo. Mas e a narrativa? Toda narrativa é lúdica? Fica a pergunta. Sim, toda narrativa é lúdica, certo? Quando a gente fala em lúdico, então, a gente tem que eu falei para vocês que o lúdico ele é algo que tem a capacidade de nos destacar da nossa vida cotidiana, que nos leva para um outro espaço-tempo, tá? Esse espaço-tempo, enquanto ele existe, ele é chamado de o círculo mágico. Esse termo ele foi cunhado no início do século XX, mas ele continua sendo muito usado até hoje, porque ele expressa bem essa mudança espaço-temporal que o lúdico promove quando a gente está em contato com ele, tá? Seja jogando ou não, né? Mas em contato com alguma narrativa lúdica de qualquer maneira. Então, no círculo, o círculo mágico, ele envolve os integrantes daquele momento, né, que está acontecendo, em um novo espaço-tempo. Então, vocês já devem ter passado por essa experiência de estar jogando alguma coisa e não perceber o tempo passar, né? Então, porque o tempo dentro do jogo é diferente do tempo fora do jogo. Então, o tempo que a gente se dedica à atividade lúdica e o espaço, eles são transformados, né, em algo que só existe naquele momento e que cessa no momento que a gente sai do círculo mágico. Então, a gente se prepara, por exemplo, para uma sessão de jogo, ou a gente se prepara para assistir um jogo que seja, ou a gente se prepara para assistir um filme no cinema, né? E durante aquele momento, né, o espaço e o tempo que contam são aqueles de dentro do círculo mágico. Por exemplo, eu gosto muito de jogar RPG. Para vocês que nunca jogaram RPG, o RPG são jogos de interpretação de papéis, onde cada jogador assume o papel de um personagem e a gente é colocado frente a ações comuns, ações cotidianas de um universo específico e a gente precisa resolver aqueles problemas. Então, quando a gente está jogando RPG, às vezes as sessões normalmente são de 3, 4 horas de jogo. Mas dentro do jogo se passou assim 10 minutos, né? 5 minutos. Às vezes se passam anos dentro de uma sessão só. Então a gente vive aquele universo lúdico dentro de um espaço que é próprio, né? Dentro de um tempo que é próprio
e sai daquele universo diferente do que a gente entrou, né? Mais habilidoso, mais experiente e assim por diante, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, na internet. A internet, ela tem um círculo mágico próprio que faz com que aquele espaço e aquele tempo que a gente passa ali, eles não necessariamente, pode ser, mas não necessariamente, condizem com o tempo e o espaço no mundo físico, né? É, é um mundo virtual, mas que tem regras próprias, porque é um círculo mágico por excelência, tá? Então, o que que é o círculo mágico? O que que é a constituição do círculo mágico? Primeiro, a separação completa do cotidiano, né? Então, não se faz, ou não. Pode até ser que sim, né? Se você estiver, por exemplo, interpretando uma peça de teatro onde você vai fazer o papel de uma pessoa conhecida, né? Que você conhece. Ou você é um comediante de stand-up e resolve fazer piada com pessoas conhecidas, ou imita, faz imitações, etc. Mas é uma separação do cotidiano, não é necessariamente uma vivência cotidiana, né? É algo de transformado, né? Então, mesmo que você vá interpretar uma outra pessoa, aquela pessoa não é você. No cotidiano você não é assim, né? Então, dentro do círculo mágico, a gente tem lugares, pessoas, narrativas e interações que são simbólicas para aquele momento, que existem apenas naquele momento, né? O círculo mágico, como eu falei, é um conceito do início do século XX. Antes ele representava a questão dos jogos, né? E a parte de. O primeiro autor que falou isso foi o Huizinga, então ele falava muito da guerra, né? De como que a guerra também é um círculo mágico, que os combatentes estão envoltos dentro de um círculo mágico, de uma separação espaço-temporal, e que promove uma mudança nesses combatentes que não é possível de ser promovida em nenhum outro ambiente, tá? Então, mas hoje não se vê mais assim. Hoje a gente vê a concepção do círculo mágico muito ligada às narrativas, né? E se a gente estiver falando de jogos eletrônicos, como é o caso dos videogames que eu estudo, não só de narrativa, mas de narrativa e interatividade, né? Porque toda narrativa, sim, ela tem um círculo mágico, ela tem um elemento lúdico, mas especificamente a narrativa do videogame, ela tem algo que até então era muito raro, né? Que é a interatividade narrativa. Então, se você interage com uma narrativa, como é o caso dos videogames, você também é co-criador daquela narrativa, porque ela só existe, o jogo só existe enquanto jogado, certo? Se antes eu tinha uma narrativa em que eu participava passivamente dessa narrativa, então, por exemplo, você pega um livro, você não pode modificar a história do livro, a história está dada, né? Você pode depois fazer fanfics, você pode, se você quiser, você pode escrever um adendo, você pode escrever um livro baseado naquele universo, mas aquela história que está no livro você não pode mudar, né? Mesma coisa com os filmes, são narrativas fechadas, são narrativas que estão dadas. A narrativa do jogo, de certa forma, você também não pode mudar ela completamente. Por quê? Porque ela é uma programação, né? Então, o jogo é uma programação, um programa de computador em que você interage e escolhe um caminho ou outro. Na grandíssima maioria dos jogos, independente do caminho que você escolher, no final das contas, o resultado será o mesmo, né? Em outros, existe a possibilidade de diferentes resoluções do problema, né? Mas que também são resoluções programadas. Então, de certa forma, você só consegue de fato modificar a programação de um jogo se você for um programador e resolver craquear o jogo, e mexer no sistema do jogo enquanto programação, tá? Enquanto jogador, o que que a gente faz? A gente deixa a passividade literária para interagir com o jogo. Então, de certa forma, a imersão que se tem naquele círculo mágico, ela é um pouco mais, é, ela é um pouco mais, como fala? Um pouco mais, um pouco maior, porque você não só participa da história, está dentro do círculo mágico, está em contato com o lúdico promovido por aquela narrativa, mas você também toma parte da narrativa enquanto agente. Ou seja, você age dentro do jogo, né? Então, existem ações que só o jogador e as suas habilidades de apertar os botões no momento certo, de escolher determinadas respostas ou de movimentar as peças conforme ele deseja, é que faz com que aquele jogo vá
exista, que aquele jogo tenha determinado fim, né? Então, um dos jogos mais famosos que a gente tem hoje é o Tetris. Então, todo mundo já jogou Tetris, né? Eu lembro da época que eu cresci, que naquelas lojas de 1,99 você comprava aqueles, era tipo uns tablets assim rudimentares, que tinha 99 jogos em um. E basicamente era Tetris, né? Dos 99 jogos, 98 eram o mesmo Tetris, mudava pouca coisa. Mas a forma como você movimenta as peças, a forma como você rotaciona as peças, modifica o resultado, né? Então, é, você vai completando linhas e vai ganhando pontos, né? Então, a sua interatividade, a sua habilidade de movimentar o jogo para formar essas linhas, para não deixar que aquilo extrapole a tela do jogo, né? Ou chegue no topo da tela, é que vai modificar por quanto tempo o jogo continua seguindo e te levando até esse ponto. Então eu lembro que no Tetris, e te levando até o ponto que ele, né, que é zerar o jogo, ou ser o que pontua mais, etc. Bater recordes, né? Eu lembro que o Tetris, conforme você vai avançando, né, e fazendo linhas e tal, as peças vão descendo cada vez mais rápido. Então você tem que pensar cada vez mais rápido, né? E essa interatividade do jogador com o jogo é que faz com que o resultado do jogo seja um ou outro, né? Ou você ganha poucos pontos e perde o jogo cedo, ou você perpetua ali uma pontuação alta, né? E o jogo continua até que você perca, né? De certa forma. Tá. E aí, quando a gente parte para a produção de jogos, a gente tem que levar tudo isso em conta. Produzir jogos não é uma coisa simples, mas não é tão complexa quanto pintam também, tá? Então, as etapas de produção de jogo, é importante a gente frisar que todas elas perpassam programação, né? Então, para que você produza um jogo, mesmo nas posições que não são necessariamente mão na massa de programação, então, por exemplo, se você quiser assumir uma posição de game designer, level designer, ou de artista, né? Mesmo assim, é necessário que você entenda alguma coisa de programação para que nada assim fora do possível, né, seja criado. É importante entender as limitações da equipe e é importante entender as limitações do programa, né, que está sendo usado para a construção desse jogo, para criar de fato um jogo que seja possível de ser executado, tá? Toda produção de jogos, ela tem 7 etapas, que são essas aqui que estão na tela, tá? Então, as etapas, isso aqui para jogos completos. Se eu estou lançando uma demo de um jogo, eu não vou ter essas 7 etapas, tá? Assim, a demo de um jogo, ela vai ali até a versão alfa, talvez a beta, tá? Porque é só uma demonstração, né? Mas as etapas de produção são etapa de pré-alfa, etapa de protótipo, etapa de versão alfa, etapa de versão beta, a versão closed beta e a etapa de release candidate e a versão gold, tá? Então, essas são as 7 etapas de produção de jogos. Na etapa de pré-alfa, aqui a gente está falando de algo assim bem inicial ainda, né? Então, é quando a gente começa a preparar o GDD, que é o Game Design Document, em que a gente tem a descrição da mecânica do jogo, a gente tem a descrição do público, às vezes a gente pode fazer um ou outro estudo, né, de mercado para ser colocado dentro desse documento, tá? Um documento de game design é quando você analisa o cenário que você tem, analisa os profissionais que você tem, o suporte tecnológico que você tem, então qual o software que está sendo usado, que tipo de máquinas que estão sendo usadas para construir uma concepção de jogo que seja possível para aquele ambiente. É quando você está preparando o jogo. Além disso, é nessa etapa que são construídos dois roteiros, tá? Aqui não tem um consenso. Tem gente que vai falar que pode ser um só e tem gente que vai fazer dois. Eu gosto de fazer dois tipos de roteiros diferentes nessa etapa. O primeiro é um roteiro em linha, que é um roteiro narrativo. Então, você vai colocar em um documento
a narrativa do jogo, né? Ela começa, para onde que ela vai depois, posteriormente ela segue por esse caminho e assim por diante. E o segundo é uma planilha, que é um roteiro interativo, então onde você vai mapear, fazer uma árvore, de certa forma, uma árvore, né? Vai fazer uma árvore de escolhas que o seu jogador pode ter e para onde que elas vão levar, tá? Essa planilha interativa, ela vai guiar o seu programador na hora de fazer a programação do jogo, enquanto que a parte narrativa, ela vai guiar os profissionais responsáveis pelo level design, que é aquele que, o level designer é aquele que ajusta os níveis, né? Assim, o sequenciamento dos níveis para aumentar o grau de dificuldade de cada nível. Ele vai também guiar o artista, né, que é o cara que vai criar toda a parte de identidade visual do jogo, enquanto que a planilha vai guiar o pessoal da programação, tá? Ah, o game designer faz isso sozinho? Não, a gente não faz isso sozinho, tá? A gente trabalha 100% do tempo em equipe, para que ninguém viaje na maionese fazendo coisa que não pode, não é possível de ser criada, né? E também para que a gente consiga ter um jogo integrado e com um pouco mais de rapidez na execução. Geralmente a etapa de programação demora bastante, tá? Então, se todo mundo falar a mesma linha, a mesma língua, né? A chance dela sair um pouco mais rápido é maior. Além disso, a fase pré-alfa é o começo da programação, né? É quando a gente faz assim algo muito rudimentar para começar a testar as mecânicas do jogo. É a hora de fazer todas as mudanças necessárias. Então, por exemplo, ah, não, essa mecânica não vai dar certo, vamos mudar para outra. Muitos jogos em etapa de pré-alfa são descartados, tá? Porque eles começam a programação e veem que simplesmente não vai funcionar, né? Depois a gente tem a etapa de protótipo. A etapa de protótipo é quando a gente faz o teste de mecânica de fato. Então, o jogo está muito rudimentar ainda, né? A gente começa a colocar uma programação, começa a colocar o movimento, né? Ver assim alguma ação ou outra para ver se aquela mecânica ali vai funcionar, né? É uma fase também de grandes ajustes. Se precisar de ajustar uma mecânica fundamental para o jogo, aí a gente volta para a fase de pré-alfa. Mas em geral aqui já não precisa mais, porque já foram feitos testes na fase de pré-alfa, tá? Então a fase de protótipo ela tem alguns ajustes, muitos ajustes, inclusive. É, Ajuste de cor, de balanceamento, é quando a gente começa a verificar é, se o jogo de fato é viável para o público que vai jogar, né? Se ele é divertido e etc. Depois a gente vem na versão alfa. A versão alfa é o jogo já assim com uma parte bastante desenvolvida, mas ainda em estágio inicial. Então aqui não tem polimento, não tem refinamento gráfico, não tem textura, não tem nada disso, tá? É o jogo feito em um pouco mais longo, assim, um pouco mais interativo por mais tempo, para que sejam feitos testes, tá? Então, antes de qualquer coisa, então aqui a gente continua testando a mecânica, se ela está funcionando bem, se o balanceamento está bom, e aí a gente vem para o refinamento. Quando a gente começa a refinar, colocar textura, mudar a cor, é, organizar os elementos gráficos que vão estar disponíveis, começa a organizar o áudio, né, junto com os fatores de iluminação e etc. Aí a gente tem então um jogo que está caminhando para a versão beta. A versão beta é uma versão completa, já com todos os elementos do jogo já disponíveis e que ela é disponibilizada para testes em públicos selecionados. Então, às vezes, uma pessoa pode receber um jogo em versão beta para que seja testado. Em geral, quando um jogo, um aplicativo, é lançado em versão beta, ele exige um feedback daqueles que baixaram. Então, muita gente tem acesso prévio, né? Acesso, assim, um pré-acesso a algo que vai ser lançado ainda para exatamente avaliar. Essa é a hora de avaliar. Olha, aqui não tá legal, aqui o balanceamento não tá bacana, essa mecânica aqui poderia ser um pouco diferente. Ah, tá rolando um bug em determinado lugar e etc. Então, essa é a versão para público selecionado, mas que já está próxima, assim, de algo que vai ser de fato lançado posteriormente, tá? Depois a gente tem a versão Close Beta. Essa é a versão que está preparando para o lançamento. Então, mais testes são feitos com o público-alvo. Aquela primeira etapa da versão beta, ela é
corrigida, né? E essa é uma versão assim muito próxima do lançamento. Depois dessa versão dos testes feitos, a gente corrige, né, esses bugs, esses problemas, para vir para Release Candidate. Esse aqui é o Release Candidate, quer dizer candidato a lançamento, né? Então a gente de fato solta o jogo completo já, para mapear pequenos erros, pequenos bugs e fazer os testes finais, tá? Para que no lançamento esse jogo saia com o mínimo de erros, o mínimo de defeitos possível, tá? E por fim a gente tem a versão Gold, que é a versão que é liberada para o público. Então aqui a gente já tem sim um refinamento, a gente já tem uma trilha sonora, a gente tem um polimento alto, porque esse é o jogo que vai ser lançado. É muito frequente a gente ter, depois da versão Gold, atualizações, né, para melhoria desses jogos, desses aplicativos. Mas essas atualizações, elas são, considerando com a construção do jogo, a construção da programação do jogo, elas são pequenos ajustes, pequenas adições, às vezes, ao jogo para que ele rode melhor, para que a experiência do jogador seja ainda mais prazerosa, ainda mais imersiva. E é isso, gente. Eu agradeço vocês por terem assistido essa aula. Fico à disposição para perguntas, né? Façam no comentário, nos comentários que a gente responde. E até a próxima. Tchau.